Olá pessoal, então hoje nós vamos ver o Plano Real. Na aula passada nós vimos o Plano Collor, vimos a sua ascensão, vamos dizer assim, e o seu fracasso. No final do governo Collor, quando ele já não tinha mais nenhuma capacidade diretiva, e executiva, o país como um todo, as elites, vamos dizer assim, pensaram em uma forma de acalmar o país, porque depois daquele trauma que se deu e sem conseguir resolver a situação, o, o pessoal da elite, principalmente, estava muito preocupado com a estabilidade política e econômica do país. Com isso, se procurou inicialmente, logo que Itamar Franco se tornou presidente no lugar de Fernando Collor de Mello, Itamar procurou uma solução, como eu disse, política interessante, onde ele conseguiu estabelecer um espectro político muito amplo, porém, do ponto de vista econômico, ele ainda tentou uma fórmula mineira, colocar Eliezer Batista como ministro da Fazenda, e outros mineiros, tentando ver se conseguia, mineiros porque ele era de Minas e tinha confiança nesse pessoal, tentando ver se era possível encontrar uma solução calma para o país. Mas ele mesmo era bastante ansioso, destemperado, e rapidamente aquilo foi se tornando mais um fator de instabilidade do que propriamente de estabilidade. De certa forma, o Brasil foi trabalhando com a ideia de criar uma situação que favorecesse a calmaria no mercado interno e uma contínua arrecadação de recursos estrangeiros para fazer uma espécie de lastro em moeda estrangeira, em dólar principalmente. E com isso, o Brasil trabalhou durante um bom tempo com a taxa de juros bastante elevada, que se por um lado trazia muita moeda estrangeira atrás de investimento financeiro aqui no Brasil, por outro inibia também um pouco a economia e, portanto, não pressionava tanto a inflação. Mas era preciso reconstruir alguma coisa que viesse a dar sustentação não apenas ao governo, mas que pudesse colocar o Brasil novamente no rumo de uma nação que tratasse seu povo dignamente, já que a inflação corroía não apenas a popularidade do governo, mas a dignidade do povo brasileiro. E com isso, Itamar, que inicialmente tinha colocado Fernando Henrique Cardoso como ministro das Relações Exteriores, em dado momento desiste daquela mineirice na Fazenda e convida o então ministro das Relações Exteriores para ser ministro da Fazenda. É claro e conhecido e reconhecido que Fernando Henrique Cardoso não era um economista e não era um craque na economia. O que Fernando Henrique tinha era uma grande capacidade de aglutinação de pessoas, e um grande respeito no mercado. E com isso, Fernando Henrique foi a ministro da Fazenda com a missão de preparar mais um plano que pudesse, então, atacar a inflação e preparar o governo para as próximas eleições. Fernando Henrique foi vitorioso, vamos dizer assim, nesse aspecto. Ele montou uma equipe que era a equipe que já pensava sobre inflação inercial, que já tinha dado
contribuições nos planos anteriores, mas agora era uma equipe que trabalhava sem muito estresse de dentro do governo, mas sem muito estresse do dia a dia, né, podendo pensar e arquitetar o plano da melhor maneira possível, né? Colocou Pedro Malan para ser ministro, para ser presidente do Banco Central, desculpe, e renegociar toda a dívida externa, né? Colocou Gustavo Franco para trabalhar também no Banco Central, né? Colocou vários outros, André Lara Rezende, dentre outros, Mendonça de Barros, pessoal basicamente da PUC do Rio de Janeiro, mas também muita gente que já tinha vindo de Campinas ou da UFRJ, dos planos anteriores, e com essa equipe, né, ele conseguiu planejar o próximo plano de uma maneira mais tranquila e mais eficiente. A ideia era praticamente a mesma, ou seja, a ideia de que a hiperinflação acabava por não haver mais funcionalidade no processo de reajustamento de preços. Aquela ideia de que vigorou no congelamento, de que se todo mundo reajustasse ao mesmo tempo, né, não haveria uma diferenciação nos preços relativos, não haveria uma modificação nos preços relativos, porque todo mundo aumentava ao mesmo tempo. Isso se utilizou para os congelamentos anteriores, mas o plano cruzado, o plano Collor principalmente, esses dois que foram mais efetivos, acabaram não tendo êxito, né? E o plano real se baseou em algo que matematicamente era igual, mas era funcionalmente diferente. Ou seja, ele pretendeu e obteve sucesso com a ideia de fazer com que todo mundo reajustasse ao mesmo tempo, né, sem passar pela hiperinflação e sem congelar, né? Então, fez isso de forma que induzia os agentes econômicos a trabalharem na mesma direção, sem que precisasse, portanto, fazer um congelamento. É óbvio que isso foi um aprendizado dos demais planos, né, e funcionou de alguma maneira. E, mais uma vez, o Brasil, de forma brilhante, optou por não se dolarizar, como o Equador fez, ou mesmo como a Argentina fez, vinculando o peso diretamente ao dólar como lei, né? Mas, de alguma maneira, aquele montante de moeda estrangeira foi importante para o Brasil construir um mecanismo onde representava a sua moeda, de alguma maneira, no lastro da moeda estrangeira. Mas como se deu isso? Na verdade, o Plano Real, ele parte da ideia, né, da criação de uma moeda fictícia, né, de um fator de correção fictício, fake, como se diz hoje, né, e esse fator de correção era o RV. A ideia de que uma unidade real de valor seria criada a partir de 1, né, e que todo dia ela ia incorporar, né, a inflação diária no seu valor. Então, por exemplo, se hoje a inflação deu 1%, amanhã, né, essa URV já valeria 1,01. Por quê? Porque esse 1% era incorporado ao valor da URV. E assim sucessivamente. Todo dia isso era calculado e incorporado ao valor da URV.
Esse valor, na verdade, em princípio não queria dizer nada, mas o governo foi induzindo, né, incentivando os agentes econômicos a trabalharem com a URV. Então, ele sugeria, de início como sugestão, de que quando você, empresário, né, expusesse seu preço, né, da mercadoria em moeda corrente, no caso em cruzeiros, né, colocasse também em URV. Então você ia comprar uma geladeira lá de 1 milhão de cruzeiros, né, e dizia, mas correspondente a, aí dividia 1 milhão em cruzeiro pelo valor da URV e, portanto, você ia ter a quantidade de URVs que representava aquele 1 milhão de cruzeiros. E todo dia aquela URV mudava de valor, segundo a inflação, portanto, de alguma maneira, né, ela acompanhava o valor em cruzeiros, né, da URV, ou da geladeira. Então você tinha lá 1 milhão de cruzeiros e tinha, por exemplo, 970 URVs. Né? No outro dia, nos outros dias, daqui a 10 dias, ela valia 1 milhão e tantos de cruzeiros, mas continuava valendo 970 URVs, porque a URV também mudava de valor. Né? Então, os preços estavam livres, né? Você podia aumentar tanto em cruzeiros como também em URVs, né? Mas é óbvio que a URV guardava uma relação muito grande com o valor do dólar, né? Porque o dólar aqui internamente também subia em função da inflação diária, né? Então, se no caso, se a empresa começasse a aumentar muito, né, o preço do produto em quantidade de URV, ele rapidamente ia ficar com um preço muito acima daquilo que era possível importar. Então, ficava muito difícil ficar aumentando também o URV. Aumentava-se mais em cruzeiros, né? E aquilo refletia no índice de inflação, que voltava para o preço da tabelinha da URV. Aí você vai perguntar, mas então por que se usava essa URV? Né? Qual era o incentivo que o governo dava para que os preços fossem nominados em URV? Então o governo também começou aos poucos, né? E foi trabalhando ao nível dos custos das empresas, né? Primeiramente dizendo, todos os salários que eram combinados em cruzeiros eram transformados em URVs. O que significa que quando você contratava lá o trabalhador por 1.000, né, em cruzeiros, ele dividia imediatamente na data da contratação aqueles 1.000 pelo valor da URV, portanto ele achava a quantidade de URV correspondente ao salário do trabalhador, e no final do mês, na hora de pagar o salário do trabalhador, você multiplicava, né, o valor da URV pela quantidade de URV. Ou seja, o salário do trabalhador estava protegido da inflação e representava um custo, né, protegido para a empresa. Então, a empresa olhava e dizia, bom, um dos meus principais custos já está em URV. Da mesma forma, né, os valores nas contas correntes, né, também eram expressos em URVs. Então, todos os valores começavam a ficar nominados em URVs, embora qualquer movimentação se desse na moeda corrente, né, no cruzeiro, mas sempre multiplicado pelas quantidades de URV. Os impostos também eram calculados em URV e, portanto, iam se mantendo, de alguma maneira, protegidos da inflação. De tal maneira que o empresário ia vendo que seus custos e, basicamente, tudo que o cercava
né, do ponto de vista econômico, estava marcado, estava nominado em URV. Então, era interessante que ele também tivesse os seus produtos em URV. É óbvio que durante um tempo, né, um tempo significativo, né, esses valores foram flutuando, né, mais rapidamente não, mas os primeiros preços a se estabilizarem em URV foram os preços industriais, né, que são preços mais facilmente planejados, mais padronizados, né? Então eles tinham uma quantidade de URV que foram aos poucos se alinhando, né, como se fosse um dólar. O URV funcionava como se fosse um reflexo do dólar, né? Depois, os produtos agrícolas, os produtos de serviço, né? Os serviços são mais complexos, porque cada um cobra aquilo que acha que deve cobrar pelo seu serviço, não tem um padrão, mas de alguma maneira também vai se padronizando em URVs. E embora os preços continuassem subindo em cruzeiros, eles iam se alinhando em quantidades de URVs, de tal forma que a mesma quantidade de URV de um produto adquirisse e adquiria a mesma quantidade de URVs de um outro produto, né? Então, os preços relativos iam se estabilizando em URV, embora continuassem subindo em cruzeiros. A questão logo a seguir foi a questão do timing, né? Qual o melhor momento para transformar a moeda antiga e a própria URV, né, em uma moeda nova, né, que viria a ser o real. Essa moeda nova, ela entra em vigor muito próximo da eleição para presidente da República. Ela entra em vigor em junho de 94, né, para que ela tivesse garantida a estabilidade e também a possibilidade de sucesso favorecer a eleição do então ministro da Fazenda, que acabou virando presidente da República. No momento da transformação da moeda, né, os preços em URV já estavam relativamente estáveis, os preços relativos, o que favoreceu bastante a conversão. Mas a moeda foi criada como real, né, se eu não me engano, 3.000 e alguma coisa de cruzeiros virou um real, que ficou exatamente igual a $1, sendo que a quantidade de reais emitida, ela tinha que ter lastro. Esse lastro era proveniente de quê? Da quantidade de moeda estrangeira em poder do Banco Central, ou seja, das nossas reservas internacionais, e também do valor contábil das estatais. Portanto, aquilo dava um lastro real, né, para a quantidade de moeda que foi emitida, da nova moeda, que foi uma quantidade pequena, tão pequena que no início do plano, né, o dólar chegou a valer um pouco menos do que R$1, porque a quantidade de reais que foi colocado na economia era muito pequena, né, com lastro e suficiente para a economia poder funcionar, mas sem nenhum excesso que pudesse implicar em inflação ou descontrole monetário. Essa transição foi feita, né? Rapidamente a moeda nova entrou no mercado, os preços já estavam relativamente alinhados, você tinha essa âncora cambial, não havia emissão de moeda que não fosse lastreada, né? E com isso o Plano Real foi ganhando, né, a credibilidade necessária, o sucesso que permitiu não apenas eleger o presidente da República por 2 vezes,
né, eleição e reeleição, como também permitir a estabilidade da moeda brasileira praticamente até hoje, né? Óbvio que outras medidas foram tomadas para preservar esse valor da moeda, mas esse processo em que o Brasil foi pouco a pouco, né, retirando a inflação inercial, controlando a quantidade de moeda e fazendo com que os preços relativos se alinhassem, foi fundamental para o sucesso do controle da inflação. Esse controle nos apontava, desde aquela época, para a necessidade de outras reformas, né? Como eu disse para vocês, a inflação nunca vem sozinha, né? Era preciso que se fizesse outras reformas. O Brasil tentou, né, uma reforma fiscal que pudesse reduzir mais os gastos supérfluos ou os gastos inadequados, né? Não teve muito sucesso nessa área, né? Mas por algum tempo fez um aperto econômico que naquele momento foi favorável à economia, né? Permitiu uma estabilidade que logo em seguida tornou viável a distribuição de renda, que antes era inviável com aquela inflação galopante, né? E mudou a cara do Brasil. Mudou a cara do Brasil, que passou a ser um país que exportava com muita facilidade, né? Pela sua taxa de câmbio, importava com uma certa dificuldade, passou a ser um país que importava com uma certa facilidade, exportava com dificuldade, né? Passou a ser um país onde aqueles que viviam da inflação não tiveram mais muito espaço, mas passou a ser um país também de crescimento lento, né? Que não tinha mais o vigor econômico daquela inflação, daquele país que a inflação empurrava para crescer a qualquer custo, a marcha forçada, né? Passou a ser um país diferente, né? Um país ancorado no seu crescimento através de uma moeda estável. O Plano Real teve sucesso em mudar o modelo, né, de gestão das finanças brasileiras, né, mas não conseguiu fazer grandes alterações no processo fiscal. Tentou fazer reforma tributária, até hoje aí nós estamos tentando, é uma dificuldade imensa, não se consegue, porque todo mundo quer arrecadar mais, e ao mesmo tempo todo mundo quer pagar menos, né? Você não consegue fazer uma reforma mais racional do Estado, né? Você não consegue prestar serviços adequados à população, mas do ponto de vista, pelo menos, da inflação, o Plano Real teve sucesso e deixou esse legado para a economia brasileira. Há muito o que se trabalhar, há muito o que se transformar, há muito o que se modificar para que a gente possa desfrutar, além da estabilidade, dos ganhos de produtividade da economia. Mas, de qualquer maneira, o mal considerado maior, que é aquele que corrói, né, o poder de compra da população mais pobre e da própria classe média, que é a inflação, esse foi, de alguma maneira, debelado por muito tempo já, né? Afinal de contas, de 94 para cá, já se vão aí uns 26 anos, né? É um período rico do ponto de vista do controle da inflação. Eu vou passar para vocês um pequeno trailer, né, do filme sobre o Plano Real. Depois, quem quiser assistir o filme na íntegra, pode assistir, mas eu acho que é interessante dar essa introdução.
Então eu peço a vocês que assistam o filme. Senhor Gustavo Franco, quais eram as suas intenções quando o senhor entrou no governo em 1993? A inflação atinge esse mês seu nível mais elevado. Um novo plano para conter a inflação. Como novo ministro da Fazenda, como o senhor pretende salvar o país? Gustavo, você reprovou a turma inteira na prova final. Fernando Henrique, o povo está passando fome e a inflação só dispara. Eu preciso de um plano. Você sabia que o Gustavo era o cara mais competitivo da turma? Imagina, mas não tem problema nenhum. O que é? Tá cansado do mundo acadêmico? Você acha que eu sou um filho da puta? Eu não me formei em primeiro lugar da turma para ficar anos corrigindo prova de aluno comunista. Hello. Você foi o melhor aluno que eu tive. Fernando Henrique quer você na equipe. Ele chamou só a nata da economia brasileira. Entrar pro governo a uma altura dessa é dar um tiro no pé. Eu fui chamado pelo Fernando Henrique. Eu posso não querer ir, você pensou nisso? Você me fala em Brasília. Não há limites para o que vocês podem conquistar. Vocês serão uma equipe única, fechada, um bunker. Sua tela de trabalho é o Brasil. Duas moedas ao mesmo tempo no mercado? Por que o povo iria acreditar nisso? Essa ideia é linda, mas utópica. Há um jeito. Cadê o plano? O Itamar quer o plano para já. A moeda nova pode ser criada por etapas. Preços e salários por URV. Todo mundo vai querer converter para uma nova moeda. O que você acha do plano? Eu acho que não funciona. Deputado, esse plano estabelece um nível. Você quem é? Só que é uma democracia com menos de 10 anos que nem o Brasil. Alguém dá um peteleca aí, daqui a pouco derruba tudo, igual um castelo de areia. Se a gente não intervir agora, o real vai virar pó antes de entrar no mercado. São milhares de investidores na jogada. A teoria é muito diferente da prática aqui em Brasília. Vou precisar de você, Renato. Eu não vou desvalorizar minha moeda. Eu não vou desvalorizar minha moeda. O real é a moeda do povo. Então, para finalizar, é importante vocês notarem, por exemplo, o governo Collor, ele praticamente enterrou, né, o nosso antigo modelo de desenvolvimento na base da substituição de importações que vigorava aqui desde a década de 30. Mas ele não colocou nenhum outro no lugar. O Plano Real, de alguma maneira, coloca algo novo no lugar. Né? Nós deixamos de ser um país onde o crescimento era rápido, com inflação, mas com grande crescimento, né, com grande volume de exportações e com grande necessidade de capital estrangeiro, e passamos a ser um país que, em grande medida, atrai o capital estrangeiro sem muito esforço, né, mas, em compensação, precisa de um esforço grande para exportar, né, e tem a inflação relativamente controlada, mas também tem um esforço muito grande para crescer. Né? Então, é um modelo diferente, né, de desenvolvimento, onde nós ainda estamos procurando, tateando, né, aquele que pode ser o nosso grande modelo de desenvolvimento. Hoje em dia, nós temos aí uma dificuldade muito grande de entrar no mundo das novas tecnologias, dos novos setores importantes da nova era. Né? No caso, poderíamos citar, né, o setor de blockchain, big data, né, inteligência artificial, né, outras indústrias 4.0, novos materiais, enfim. Nós temos tido dificuldade, ainda estamos com a economia muito baseada no agronegócio e na indústria mais antiga, né, automobilística, de combustível, fóssil, etc., né, que nos dificulta uma colocação
mais adequada no mercado internacional e propriamente para produzir para a nossa população. Mas, de qualquer maneira, é um modelo que nos garante minimamente estar participando do mercado sem que o sofrimento seja absurdamente elevado para toda a população em termos inflacionários. Obviamente que a gente acaba também pagando em grande medida com desemprego, né? Já que a economia não cresce no volume necessário a manter a empregabilidade. Então, é isso. Por hoje nós vamos ficar por aqui e aguardamos as próximas aulas. Muito obrigado.